Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para mais um bate-papo sobre os tesouros do MAB, que é quando eu trago para você peças arqueológicas do acervo do Museu de Arqueologia Bíblica aqui do UNASP, onde você pode conhecer o cenário, a história da Bíblia Sagrada através dos objetos que contam essa história. E hoje eu quero falar de um personagem que é citado indiretamente na Bíblia. O seu nome, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Há muitas histórias de Alexandre. Alexandre foi um conquistador macedônico que também tinha relações com a Grécia, tanto é que a gente fala do Império Greco-Macedônico, que no quarto século antes de Cristo dominou uma grande parte do mundo antigo. Por exemplo, o Império de Alexandre, ele conquistou, ele derrubou o grande poder da Pérsia. E depois ele dominou o Egito, a própria Macedônia, a região da Grécia, a região de Israel, ele dominou aquela região também, a região que hoje seria a Síria. Ele chegou até a Índia. Foram mais de 5.000 quilômetros numa extensão reta que Alexandre conquistou, e cada vez que ele ia, ele nunca voltava. Ele apenas conquistava e ia chegando. A história de Alexandre é fantástica, merece ser conhecida. Foi um dos mais interessantes e intrigantes conquistadores do passado. E como eu falei, ele não é mencionado diretamente na Bíblia, mas nós temos uma menção indireta dele nas profecias de Daniel. Eu vou ler para você. Ele aparece, pelo menos de maneira indireta, em 3 profecias de Daniel. Ele aparece na profecia do capítulo 2, onde Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua, e a cabeça da estátua era de puro ouro, o peito e braços da estátua eram de prata, o quadril da estátua era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em ferro misturado com barro. Desde longa data, os comentaristas bíblicos entendem que essa parte do quadril da estátua representa o domínio, as conquistas de Alexandre o Grande. Depois também, se você olhar em sua Bíblia, em Daniel capítulo 7, há a menção de quatro animais que representavam 4 domínios sobre a humanidade. O primeiro seria um leão com asas, que representaria a Babilônia. O segundo seria um urso, que representaria a Medo-Pérsia. E o terceiro animal seria justamente um leopardo, que ele tinha 4 cabeças e 4 asas, representando, portanto, Alexandre o Grande. Eu vou ler isso aqui para vocês, essa parte que menciona este animal. Está em Daniel, capítulo 7, versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Esse animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Os comentaristas entendem que aqui estaria falando do Império Greco-Macedônico, de Alexandre o Grande. E por que 4 cabeças e 4 asas? 4 asas representaria a velocidade com a qual Alexandre foi conquistando território após território, desde a Macedônia até a Índia, passando por vários lugares ali. As 4 cabeças representariam a divisão ou subdivisão que houve no reino de Alexandre após a sua morte, porque embora Roxane, a sua mulher, estivesse grávida e tivesse um filho, esse filho foi morto, logo criancinha. Então Alexandre não tinha um herdeiro para deixar no poder. E o seu reino então foi dividido entre seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lisímaco. Esses 4 generais dividiram o ambiente que Alexandre havia conquistado. Por exemplo, o Egito ficou nas mãos de Ptolomeu, e foi uma descendente de Ptolomeu chamada Cleópatra que ficou famosa como rainha do Egito. Então, olha que interessante, a Cleópatra, rainha do Egito, não era egípcia. Ela era grega, descendente de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre o Grande, que recebeu aquela fatia do seu reino para administrar. Tanto é que aqui no MAB nós temos uma parte de arqueologia egípcia, que é do Egito da época dos faraós egípcios. E nós temos uma outra parte que também tem resto de múmia, de máscara mortuária,
que pertence ao Egito da época ptolomaida, o Egito já helenizado, percebeu? Do quarto século antes de Cristo. E é interessante que quando no capítulo 7 de Daniel, o próprio Daniel recebe a interpretação desse sonho dele, é dito o seguinte, eu vou ler para você. Eu, Daniel, estou lendo Daniel 7, verso 15, eu, Daniel, fiquei alarmado e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão por todo sempre, por toda a eternidade. Então Alexandre o Grande era um desses 4 reinos que se levantariam da terra. Quando vamos no capítulo 8, a profecia ainda é mais explícita. Capítulo 8 de Daniel fala que Daniel viu dessa vez 2 animais. Em primeiro lugar, ele disse que o seguinte, vou ler 8 verso 3. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, um mais comprido que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal poderia resistir a ele, e nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim engrandeceu cada vez mais. A profecia vai explicar, no segmento do capítulo, que este animal aqui, que esse bode, esse carneiro, melhor dizendo, com 2 chifres, representaria a Medo-Pérsia. Mas aí continua. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. E ele foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. E vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode julgou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. Percebeu? Quando ele estava no auge do poder, o seu grande chifre foi quebrado. Como é que a gente entende isso? Bom, a própria profecia vai dizer que aqui representam os governos da Medo-Pérsia e depois da Grécia. Eu vou ler para você. Aqui, assim diz um anjo que estava presente ali a Daniel. Eu vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia, a Medo-Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ora, só pode ser Alexandre o Grande. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual à que ele tinha. Então você vê, quando Alexandre morre, realmente 4 reinos se levantam ali, a partir dos seus 4 generais, como falei. Exatamente como a profecia disse. Então ela não dá o nome de Alexandre o Grande, mas certamente está se referindo a ele. Alexandre era filho de uma mulher chamada Olímpia e um homem chamado Filipe da Macedônia. Filipe era um sujeito assim intragável. Olímpia era uma mulher esperta, ela também era um tanto maquiavélica, mas sofria muita violência de seu marido Filipe. Ele batia na mulher, ele a espancava, e quando ela deu à luz a Alexandre, a mesma atrocidade com a qual Filipe tratava sua mulher, ele tratava também Alexandre quando era criança. E quando Alexandre começou a crescer, Alexandre tinha aquela vontade de conquistar. Tanto é que numa das vezes que Filipe voltou à casa, depois de uma longa batalha, conquistando vários territórios, eles estavam comemorando e Alexandre chorava, copiosamente chorava de soluçar. Filipe, então,
irado, falou: ei menino, por que você está chorando? E deu-lhe um tapa. Eu vou dar motivos para você chorar direito. E Alexandre, enxugando as lágrimas, falou assim: eu estou chorando porque o Senhor está conquistando tudo, e quando eu for grande não vai ter nada para eu conquistar. Veja o espírito de guerreiro que já havia naquele menininho. Mas ele também foi crescendo com uma raiva do pai. E Olímpia, para proteger o filho, contou para Alexandre o seguinte: meu filho, vem cá, não chore por causa desse homem. Filipe não é o seu pai. E ele, enxugando as lágrimas: não, mamãe, não. Você é filho de Zeus, irmão de Hércules. Você é um semideus. Aí aconteceram várias coisas na vida de Alexandre. Quando Filipe viu que Olímpia estava levando o filho para o lado da mitologia e distanciando-o de seu pai, Filipe então fez uma coisa: contratou o filósofo Aristóteles para ser o tutor de Alexandre o Grande, porque a filosofia surgiu na Grécia para contrapor-se à mitologia grega. Então, na cabeça de Filipe, eu vou colocar Aristóteles para doutrinar o menino contra a mitologia que ele aprende através da mãe. E assim eu arranco Alexandre do braço sentimental de Olímpia, que está adulando demais o menino. Só que não deu certo a sua estratégia. Alexandre não apenas adquiriu ojeriza do seu pai Filipe, tanto é que cada vez que ele conquistava e nunca voltava para consolidar o seu poder, alguns psicólogos, ao analisarem o comportamento de Alexandre, acreditam que ele passou a vida toda fugindo do seu pai. O problema de relacionamento que ele tinha também com as mulheres devia-se também à forma como ele foi criado por Olímpia, a sua mãe. Então, por um lado, Alexandre aprendeu bastante da filosofia através de Aristóteles, mas ele não perdeu o lado mitológico que ele herdara de sua mãe. Aí aconteceu uma coisa. Quando Alexandre estava cada vez avançando mais, houve uma batalha dele com Dario, da Pérsia. E Alexandre reuniu todos os seus homens para lutar contra Dario. E Dario chegou, certa vez, quando os homens de Alexandre estavam no alto e conseguiram pegar os soldados de Dario num flanco mais abaixo, Alexandre gritou para ele: Dario, é melhor você desistir, porque eu tenho tantos arqueiros aqui que se eles jogarem as flechas de uma vez para o céu, nós vamos cobrir o sol. Ao que Dario falou: assim é bom que nós vamos lutar na sombra. Alexandre admirou a forma daquele homem agir e começou a batalha. Nessa época, Alexandre pensava que ele era um deus. Tanto é que eu vou mostrar para você uma moeda rara que nós temos aqui no nosso museu. Vou pedir um close sobre ela. Aqui você tem a imagem de Alexandre o Grande. Essa moeda foi cunhada após a sua morte. Mas note que Alexandre está com a carcaça de um leão na cabeça. Perceba que a cabeleira dele, na verdade, é a carcaça de um leão. Por que que as moedas de Alexandre trazem aqui a carcaça de um leão? Porque, acreditando que ele era irmão de Hércules, um dos trabalhos de Hércules foi matar o leão de Nemeia. Então Alexandre deixou-se retratar, embora, como eu falei, a moeda foi cunhada depois da morte dele. Retrataram Alexandre como sendo o próprio Hércules, com o resto do leão de Nemeia na cabeça. Ele era irmão de Hércules, de acordo com a sua crença. E não somente isso, no anverso da moeda, você tem exatamente a imagem do deus do Olimpo, Zeus, sentado num trono, segurando uma coruja na mão, e você tem em grego a inscrição Basileus Alexandros, ou seja, Rei Alexandre. E aqui a imagem da divindade que ele acreditava seria o seu pai verdadeiro. Então Alexandre de um lado, conforme o seu suposto irmão Hércules, e do outro lado, Zeus. Lembrando que, de acordo com a mitologia grega, Hércules era semideus, porque ele era filho do grande deus do Olimpo. Na batalha contra os persas que eu falei para você, Alexandre descobriu da pior maneira que ele não era filho de Zeus. Um dos soldados, na luta, passou a lâmina no seu braço e começou a sair muito sangue. Alexandre colocava a língua na esperança de sentir licor,
porque acreditava-se que os semideuses tinham licor nas veias, mas só saía sangue, não saía licor do seu ferimento. Assim, Alexandre aprendeu da pior maneira que ele não era irmão de Hércules, muito menos filho de Zeus. Ele era apenas um ser humano mortal, filho de Filipe. Ele ficou irado. E pouco tempo depois dessa descoberta, o Dario, que era o seu inimigo, foi traído por Besso, que era um sátrapa, um secretário de Dario. Ele matou o próprio Dario e trouxe o corpo dele até aonde Alexandre estava. Ele fez isso na esperança de receber de Alexandre algum agrado, algum prêmio. Veja, Alexandre, aqui está o seu inimigo, o rei persa. Eu o matei e trouxe para você. Se havia algo que Alexandre não suportava, era a traição. Além de não suportar a traição, Alexandre estava por demais irado com aquela realidade que ele não era filho de um deus. Sabem qual foi o prêmio que ele deu para Besso, para esse sátrapa covarde que traiu o seu próprio senhor? Alexandre mandou envergar 2 árvores em sentido oposto e amarrou o corpo daquele homem entre as 2 árvores. Depois, com sua própria espada, ele cortou a corda, as árvores voltaram à posição que estavam, rasgando o corpo de Besso ao meio. Trágico, não é mesmo? É assim que era feita a história de Alexandre o Grande. Mas não para por aí. A profecia disse que esse carneiro, esse bode, melhor dizendo, que tinha um grande chifre na frente, não é isso? Que esse bode, na sua força, teria o seu chifre quebrado e no seu lugar sairiam 4 reinos. É interessante que Alexandre não foi destruído por ninguém. Ele destruiu a si mesmo. Há algumas versões diferentes da sua morte. Algumas dizem que ele contraiu febre tifoide na Índia. Outros acreditam que ele teve um problema de embriaguez porque resolveu tomar um cálice para representar cada região que ele havia conquistado. Outro, que ele havia sido envenenado. Outro ainda, que ele queria beber um cálice de vinho para cada ano de sua vida. O fato é que Alexandre veio a morrer na cidade da Babilônia, ou por febre tifoide, ou por algum coma alcoólico, ou por envenenamento. Ele morreu quando estava completando 33 anos de idade, exatamente no ano 323 a.C. Assim, quebrou-se-lhe o grande chifre, e 4 generais assumiram seu poder. Essa é a terrível história de Alexandre o Grande, que tem uma relação com o contexto da história bíblica. E se você gostou desse conteúdo, eu quero dizer que há muito mais esperando por você nos vídeos e nos cursos que nós temos na plataforma A Bíblia Comentada. Eu vou deixar para você aqui o link onde você pode se inscrever, onde você pode se matricular e toda semana ter uma aula inédita sobre a Palavra de Deus, com muito mais informação do que eu apresento aqui nesses vídeos do YouTube. Que Deus abençoe sua vida. Eu aguardo você então na plataforma A Bíblia Comentada, que aliás já está entrando nos livros do Novo Testamento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.